Boa tarde a todos. Vamos dar início ao estudo bíblico de hoje, sábado, dia 5 de fevereiro. Na carta de Paulo aos Romanos, nós vamos ler o capítulo 9, dos versículos 19 em diante. Na semana passada nós já vimos a metade desse capítulo. Capítulo 9 de Romanos, versículos 19 em diante. O texto diz assim: Dir-me-ás então, por que se queixa Deus ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada à que não era amada. E sucederá que, no lugar em que lhes foi dito, vocês não são meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Também Isaías clama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo, porque ele completará a obra e abreviá-la-á em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não nos deixara descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis aqui eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo que crer nela não será confundido. Temos lido todo o texto de Romanos 9, de 19 até o 33. Eu gostaria de pedir que alguém que está com o microfone aberto, ligado, desse uma olhadinha, porque está havendo eco. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela tua palavra, queremos estudá-la nesta tarde com o intuito de conhecer mais do Senhor, te amar mais e viver mais intensamente a tua santa vontade. Abençoa-nos, pois, porque nós necessitamos da tua graça, falando ao nosso coração. Ajuda-nos a compreender a magnitude do teu grande amor para conosco e o teu profundo, a tua profunda misericórdia em nos atingir para a salvação e nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. Nós te agradecemos por tudo e pedimos que cada pessoa que esteja participando seja edificada na tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, estamos iniciando mais um estudo bíblico na carta aos Romanos. Estudo da carta aos Romanos, realizado aos sábados à tarde. E nós
Estamos vendo essa carta que é maravilhosa, uma carta que é importante demais para a nossa fé, porque ela fala da doutrina da justificação, a doutrina da justificação pela fé. E Paulo é o autor da carta, e ele está ministrando aos crentes da cidade de Roma, onde ele não tinha ido ainda, mas para onde ele escreveu para fortalecer aqueles crentes que tinham sido convertidos por por meio de outras pessoas, as quais o apóstolo Paulo tinha evangelizado. Então, Paulo está escrevendo esta carta, ministrando aos romanos e ensinando, ensinando aos romanos sobre a justificação pela fé. Ele começa a sua carta demonstrando a pecaminosidade universal. O que é que significa isso? Significa que ele, como profundo conhecedor do ser humano, encontra na carta a relação divina de dureza de coração. Deus está demonstrando que há uma pecaminosidade universal, uma dureza de coração universal. Todos são pecadores, como a própria criatura que é corrompida se afastou do Criador. O Criador, portanto, está separado da criação por causa dessa corrupção que houve em toda a criatura. O pecado lá acontecido no Éden deu a margem a que nós todos fôssemos separados de Deus pela corrupção da nossa natureza. Portanto, todos estão dentro dessa perspectiva da pecaminosidade universal. Não há ninguém, nenhuma criatura que tenha escapado desta situação lamentável de separação de Deus. Também Paulo demonstra que os judeus não podem se vangloriar, porque eles estão na mesma condição pecadora dos gentios. Os judeus costumavam se vangloriar porque eles receberam a palavra, os profetas eram deles, a lei veio para eles, os sacrifícios vieram por intermédio deles, a fé nas coisas que Deus realizou, a relação das coisas criadas por Deus nas Escrituras foram dadas aos judeus. Portanto, eles poderiam ser considerados mais privilegiados, mas Paulo demonstra que os judeus não podem se vangloriar, porque estão na mesma condição pecadora dos gentios. Aquilo que os judeus criticam nos gentios, eles também praticam. Portanto, todos são pecadores, como Paulo afirma no seu livro, na sua carta. Ele demonstra, então, que o judeu condena-se a si mesmo quando pratica aquilo que condena nos outros. De modo que a lei que veio para o judeu andar em obediência, ele tem sido acusado por esta lei de praticar aquilo que a lei condena. Então, a lei que veio para demonstrar a justiça que Deus exige, ela, na verdade, demonstrou o pecado que existe em cada um de nós, porque ela mostra o padrão de Deus que o homem, por causa do pecado, não pode conseguir realizar. Desta maneira, Paulo, então, demonstra que o judeu se condena a si mesmo quando pratica aquilo que condena nas outras pessoas. E Paulo ainda declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos caíram diante de Deus, estão desajustados em relação a Deus, e que judeus e gentios estão na mesma condição. Não há ninguém que tenha um privilégio nessa condição, porque esta condição é de pecadores e é
pecadores que todos somos, e somos todos pecadores e estamos afastados da glória de Deus. Então, Paulo mostra claramente que não há justificação a não ser pela fé. Mostra como Abraão foi justificado antes da lei, isto é, antes que a lei existisse para que Abraão pudesse andar justamente de acordo com a lei, ele foi justificado pela fé na palavra de Deus. E Abraão era um homem pecador. E ele foi justificado porque creu na palavra do Senhor, que o Senhor lhe prometeu que a sua descendência seria como a areia do mar, como as estrelas do céu. Então, Abraão, mesmo sendo velho, e Sara já sem poder menstruar, né, já avançada em idade, já em menopausa, ele ainda assim creu que Deus mandaria a sua semente, mandaria para eles uma semente, né, Isaac, e por causa dessa fé no caráter de Deus, então é que ele recebeu a sua salvação, uma fé que Deus lhe permitiu ter, que Deus lhe concedeu pela crença na sua palavra. Então, Paulo mostra como Abraão foi justificado antes que a lei existisse. Ele não foi justificado pela lei, ele foi justificado pela fé na palavra de Deus. E deste modo, Abraão se tornou o pai de todos os que manifestam fé, semelhante à fé que Abraão manifestou. Por isso, Abraão é chamado, inclusive, de o pai da fé ou o pai dos crentes. Por quê? Porque ele creu no Senhor, na palavra do Senhor, e creu que o seu descendente abençoaria todas as famílias da terra. Portanto, ele foi o pai da fé e ele é o pai de todos aqueles que creem. Mas Paulo continua mostrando como Deus justifica o pecador, como Deus livra o pecador pela graça, como o libertou da lei do pecado, né? A lei do pecado que estabelece que todo homem é pecador, que a inclinação da sua mente, do seu coração, é continuamente para o mal. E há uma escravidão da carne, a carne deseja sempre a satisfação da sua sensualidade, do seu pecado. Ele está sempre falando dessa impossibilidade do homem de chegar a conhecer a Deus por causa da inclinação do seu pecado, da sua carne. Dando, então, a lei do Espírito. Deus nos dá uma lei que é a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, e nos adota em sua família. Portanto, nós recebemos a adoção de filhos quando nós cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E, portanto, a adoção de filhos nos torna servos de Deus e nos torna salvos e combate a lei do pecado e da carne. Então, Paulo ensina que há uma lei, a lei do Espírito de vida, que entrando na nossa mente, no nosso coração, transforma a nossa mente e o nosso coração para praticar a vontade de Deus. Continua ainda havendo a lei da carne, e há uma luta interna entre a nossa mente renovada pelo Espírito Santo e a nossa carne inclinada para o pecado. Mas Paulo diz que a solução para este problema é sermos dominados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo nos domina, então a lei da nossa mente domina também a lei da nossa mente e do nosso coração, dominam a inclinação da carne e nós somos capazes de, pelo poder do Espírito Santo, produzir vida agradável a Deus. Deus, então, nos torna filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós somos tornados filhos. Pela misericórdia de Deus, nós somos tornados filhos. E Deus nos dá essa condição de adotados na sua família, de sorte que nós nos tornamos herdeiros de todas as riquezas celestiais que Deus realizou, que Deus fez, que Deus operou e as quais Ele deu para seu Filho Jesus Cristo. Nós somos co-herdeiros de Jesus Cristo.
nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo, de todas, mas de todas mesmo, as bênçãos celestiais que foram feitas para Cristo Jesus. De sorte que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Paulo, então, está ensinando tudo isso, e agora Paulo manifesta sua preocupação com os judeus. O que é que vai acontecer com seus compatriotas que estão separados de Deus? Ele diz que a lei fez uma separação entre Deus e os seus compatriotas, os seus patrícios, os judeus. E a eles que receberam todas estas bênçãos, que receberam benefícios, que gozaram de privilégios, que ouviram as promessas, que receberam a palavra e de quem são os patriarcas e os profetas, eles estão separados de Deus. Então, a pergunta de Paulo é o que adiantou eles terem tudo isso, se agora eles permanecem separados de Deus? E como é que Deus vai tratar com eles agora? Se é que vai tratar com eles? Eles estão separados de Deus. Deus rejeitou a Israel. Mas será que Deus rejeitou Israel para sempre? Então, Paulo vai argumentar para demonstrar que o amor de Deus por Israel é um amor de aliança, um amor que está relacionado com o juramento de Deus a Abraão. E Deus não quebra seu juramento, portanto, Deus vai tratar ainda com Israel, porque Deus não pode quebrar suas promessas feitas a Abraão. Deus rejeitou Israel temporariamente. Nem todos, e Paulo diz, né, nem todos de Israel são israelitas, porque em Abraão, em Isaque, será chamada a tua descendência. Ou seja, Paulo está dizendo aquilo que Deus já falou na sua palavra, que nem todos os israelitas, nem todos os descendentes de Abraão são israelitas, porque israelita não é aquele que é descendente físico apenas de Abraão, mas é aquele que é descendente espiritual de Abraão. Portanto, muitas pessoas descenderam de Abraão e não são israelitas. E muitos israelitas de nascimento, de nacionalidade, descenderam de Abraão, mas não são israelitas de verdade, porque não manifestaram a fé semelhante à fé de Abraão. Deus pode salvar os israelitas? Sim, desde que eles exerçam a mesma fé que Abraão exerceu e que os crentes em Jesus Cristo exercem na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em Isaque será chamada a sua descendência, porque é no filho da promessa. Não é na descendência física, é na descendência espiritual. Porque Isaque é descendente de Abraão e de Rebeca, de Sara, por meio da fé. Né? Eles não podiam ter filhos mais, mas Deus prometeu e ele é filho da promessa, filho da fé. Esse filho da fé, Isaque, é nele que será chamada a descendência de Abraão. Portanto, os descendentes de Abraão que são crentes em Cristo, que são crentes na palavra do Senhor, é que são verdadeiramente os salvos. E a descendência de Abraão e Sara é Isaque. E também havia uma outra situação. Rebeca, mulher de Isaque, né? Quando Isaque se casou, ele se casou com Rebeca. E ela não podia ter filhos. Ela ficou 20 anos sem se engravidar, até que Deus lhe permitiu que ela engravidasse. E ela engravidou de dois gêmeos. Né? O mais velho era Esaú e o mais novo Jacó. E antes que eles nascessem, antes que eles viessem à luz, Deus falou com Rebeca que o maior, o mais velho, serviria ao menor, mostrando deste modo que é Deus quem escolhe, que é Deus quem determina. Deus não rejeita Israel por causa de ser totalmente justo, mas escolheu soberanamente porque ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e tem
e dá a sua atenção, da sua manifestação de graça para aqueles que ele quer. Então, Deus escolheu, com base na sua presciência, já escolheu uma descendência, a descendência da fé, descendência daqueles que tiveram a oportunidade de crer e creram no Senhor Jesus Cristo, e creram nas promessas de Deus, e creram naquilo que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac e Jacó. Agora, Paulo argumenta o seguinte: o que se pode replicar? Quem que pode queixar? Se Deus faz aquilo que ele quer e faz aquilo que ele entende como absolutamente certo, absolutamente correto, como é que nós vamos entender as manifestações de Deus? Como é que nós vamos entender como Deus age, se é que nós podemos compreender como Deus age, né? O que se pode replicar? Quem pode com Deus? Ou quem o que adianta entrar em contenda com Deus, né? Então, os judeus começaram a discutir essa questão, porque eles queriam também participar, mas de um modo diferente, andar em obediência à lei, aquilo que Paulo já tinha demonstrado que é impossível, ninguém consegue obedecer à lei, né? A lei é impossível de ser obedecida. Então, os judeus queriam que a sua justiça fosse a justiça da lei, quando Deus estabeleceu que a sua justiça é por meio da obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo, então, replica: quem é o homem para entrar em discussão com Deus? Quem é o homem para decidir aquilo que ele quer e não aquilo que Deus quer? Quem é o homem que briga com Deus, que discute com Deus? É como o vaso perguntando ao oleiro: por que você me fez assim, né? O vaso não fala isso para o oleiro, o vaso simplesmente toma forma, o barro simplesmente toma a forma que o oleiro determinou, a forma que o oleiro quis. Então, pelo contrário, o oleiro tem o poder para fazer do barro aquilo que ele quer, vasos para honra e vasos para desonra, vasos que servirão para uma boa finalidade e vasos que servirão para uma finalidade menos adequada, menos boa, né? Então, Paulo está dizendo que assim nós somos em relação a Deus. Não temos que questionar Deus, nós temos que fazer aquilo que ele determina, e que é o que os judeus não estavam fazendo, aquilo que Deus determinava. Pelo contrário, então, como Paulo ensina, nós precisamos confiar naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza, e não vamos reclamar. O que nós vamos dizer? Vamos reclamar de Deus ou vamos glorificar a Deus, né? Sabendo que ele faz todas as coisas de maneira correta, sabendo que ele faz todas as coisas de maneira certa, santa, boa, agradável e perfeita. Então, nós não podemos definitivamente nos colocarmos em disputa com Deus para fazer valer a nossa própria opinião, que é o que os judeus estavam fazendo, né, nesse período aqui. Que diremos, pois? Vamos reclamar então de Deus ou vamos glorificar a Deus? Deus, segundo Paulo, para demonstrar sua ira e dar a conhecer o seu poder e misericórdia, suportou com longanimidade, muita longanimidade, os vasos de ira. Olha só o que Paulo está falando. Que muitas pessoas Deus tolerou sem tomar nenhuma atitude de manifestação de ira contra essas pessoas. Ele tolerou essas pessoas para manifestar a sua misericórdia naqueles vasos que não são vasos de ira, são vasos de misericórdia.
Então, Deus suportou com longanimidade os vasos de ira, sabendo que eles estavam preparados para a perdição, porque Deus sabe de todas as coisas, e porque eles não creram na palavra do Senhor. E Deus suportou-os, Deus não os destruiu. Por quê? Porque tinha a finalidade de dar a conhecer as riquezas de sua glória. Ou seja, Deus, em vasos de misericórdia, preparados de antemão e escolhidos antes da fundação do mundo, ele ia manifestar a sua graça e a sua misericórdia. Então, Deus utilizou-se dos vasos de ira para, com longanimidade, mostrar sua misericórdia. Deus manifestou misericórdia para com aqueles que estavam preparados para a perdição. Por quê? Porque não os destruiu, a não ser depois que eles tivessem as suas oportunidades. Portanto, Deus suportou com longanimidade esses vasos preparados para a perdição, para que os vasos preparados para a salvação, né, os vasos de misericórdia, pudessem conhecer perfeitamente, plenamente, a misericórdia de Deus nos vasos de ira, como Deus manifestou sua misericórdia. Um exemplo claro disso é Faraó. Deus poderia ter destruído Faraó imediatamente, mas Deus permitiu que ele passasse por 10 manifestações de misericórdia de Deus para que ele se convertesse e para que o povo de Israel tivesse a oportunidade de ver manifestada a longanimidade de Deus e o poder de Deus. Então, Deus utilizou-se de um vaso de ira, que de antemão Deus sabia que não seria, não atenderia à voz de Deus, porque é um coração endurecido, mas Deus se utilizou dele para manifestar sua misericórdia e graça àqueles que certamente estariam recebendo a sua manifestação de graça e misericórdia pela fé. Então, Deus utiliza-se das situações de ira, dessas situações de malícia no mundo. Deus suporta com longanimidade tanta maldade do mundo, porque ele ainda quer manifestar o seu caráter misericordioso e a sua longanimidade, mostrando que o seu coração demora a se irar e dá muitas oportunidades às pessoas para que elas creiam no Senhor Jesus Cristo. E essas riquezas da sua glória, portanto, são manifestadas em vasos de misericórdia. Louvado seja Deus que nós temos recebido essa manifestação de misericórdia de Deus. Somos vasos de misericórdia, escolhidos antes da fundação do mundo. Que somos nós mesmos, né? Graças a Deus, somos nós, chamados dentre os gentios e dentre os judeus. Deste modo se cumpre a profecia de Oséias. Oséias dá a sua profecia, dizendo: chamarei povo ao que não era povo, e chamarei amada a quem não era amada. Deus está, por meio de Oséias, profetizando a salvação dos gentios. Deus está, por meio de Oséias, falando que quem não era povo, quem não era de Israel, Deus vai chamar. E quem não era uma nação amada, também vai chamar. E Deus chama gentios e judeus do mesmo modo para pertencerem à sua amada igreja, né? Desta maneira, Deus deixa de tratar com Israel para tratar com a igreja, isto temporariamente. Então, Deus chama povo ao que não era povo, né? Oséias está dizendo isso, que Deus se irou de tal modo com o povo de Israel que vai chamar um povo que não era povo e vai chamar de amada quem não era amada. Por quê? Porque a sua misericórdia foi manifestada e a sua longanimidade também foi manifestada. Agora chegou o tempo da sua ira, e o tempo da sua ira faz com que ele estenda a sua misericórdia para com aqueles que não eram judeus. E isto atinge a nós, que somos agora povo de Deus. No lugar onde se dizia
não sois o meu povo. Agora nós somos chamados de filhos do Deus vivo. Isso é o que Paulo está nos ensinando neste capítulo 9, neste final de capítulo 9, mostrando desta maneira como é que Deus nos trata e como Deus trata fazendo uso da sua misericórdia para conosco, esta misericórdia que foi usada com longanimidade para com Israel, mas que Israel rejeitou. Qual é a situação de Israel, então? Qual a situação verdadeira de Israel hoje, então? E Deus diz através de Isaías, como Paulo demonstra, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que é que significa essa expressão? Significa que não é a descendência física de Abraão que vai ser salva, mas é a descendência espiritual de Abraão que vai ser salva. Então, a situação de Israel é esta, né? Ainda que o número de filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Da mesma maneira que aconteceu com Elias, quando os profetas de Baal desafiaram o culto a Elias, o culto a Deus, e Elias foi chamado para dar seu testemunho. Deus trouxe Elias e ele agonizava, dizendo: Senhor, eu fiquei sozinho, eu não, só eu que não dobrei meus joelhos a Baal, né? Então Deus fala com ele assim: não, ainda tem um remanescente fiel, há ainda 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal, e Deus foi fiel a esses 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Deste modo, então, a situação de Israel e a nossa situação é semelhante. Deste modo, a nossa situação e a situação de Israel é semelhante. Porque um remanescente de Israel é que será salvo. E nós, como igreja do Senhor, seremos salvos também nesta própria condição. Nós teremos a salvação que é oferecida aos gentios por causa da incredulidade de Israel. Deste modo, então, nós temos o seguinte: os gentios buscavam justificação, vieram alcançá-la por meio da fé. Isto é, os gentios que não tinham possibilidade de ser salvos alcançaram a salvação por causa da fé. Esta fé que foi pregada por Deus primeiro a Abraão e que disse a Abraão que em sua descendência seriam benditas todas as famílias da terra. Deste modo, portanto, nós encontramos que os gentios, que somos nós, somos abençoados por causa da semente de Abraão, que é o próprio Jesus. E por meio da fé, então, nós recebemos esta bênção, alcançamos a salvação, a justificação pela fé. E Israel, do mesmo modo que buscava a lei da justiça, queria fazer a justificação pela lei, queria obedecer à lei para ser salvo, eles não chegaram a atingir esta lei. Por quê? A cumprir essa lei. Porque a lei demonstra a pecaminosidade. A lei não consegue mostrar outra coisa que não seja o pecado. A lei não consegue fazer uma pessoa deixar de pecar. Ela consegue, sim, esclarecer que as atitudes da pessoa são pecaminosas. Mas daí para frente, ela não tem poder para transformar a natureza da pessoa. Somente Deus pode transformar a natureza, de transformar um pecador em um salvo. Então, desta maneira que Deus age. E Israel, que buscava a lei da justiça, isto é, a justificação pela lei, Israel não conseguiu, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. E não chegou a atingir essa lei, né? Não chegou a cumprir essa lei, exatamente por isso. Porque não decorreu da fé, mas pelas obras. E pelas obras ninguém pode ser salvo, porque se
se não for pela fé, será pelas obras. E pelas obras isso não é salvação. Isso é uma dívida que Deus tem para conosco. E Deus não deve nada a ninguém. Né? Se a justificação é pelas obras, é pelo meu merecimento. Deus tem que me pagar de qualquer maneira. Então, a minha salvação foi comprada por mim pelas minhas obras. Mas essa salvação é impossível de ser comprada pelas obras. Porque se eu praticar somente boas obras, eu ainda tenho uma natureza pecaminosa que me faz sempre escorregar para o mal. Portanto, desta maneira, a salvação deve decorrer da fé, não pelas obras. Por isso, Paulo diz que os judeus tropeçaram na pedra de tropeço. Qual é a pedra de tropeço? A pedra de tropeço, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa pedra é Jesus, porque os judeus rejeitaram Jesus, não o reconheceram como Senhor e Salvador, não o reconheceram como Rei e Messias. Portanto, Jesus, que veio ser uma pedra, uma âncora de salvação, tornou-se uma pedra de tropeço para os judeus, para essa pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de esquina, de tropeço, e uma rocha de escândalo. Aquele que nela crer não será confundido. Mas os judeus não creram no Senhor Jesus Cristo. Por isso, eles continuam condenados. Aqueles dentre os judeus hoje que creem em Jesus são salvos não como judeus, mas como crentes em Cristo Jesus. Portanto, Paulo está nos ensinando esta maravilhosa operação de Deus que vai ainda tratar com o seu povo. Vai haver um tempo, nós vamos ver no capítulo seguinte, que Deus vai tratar com o seu povo e vai resgatar o seu povo pelo mesmo princípio, por Jesus, pela fé no Cristo que há de vir, no Cristo que já veio e que ainda há de vir. E, desse modo, Deus vai tratar com os judeus quando encerrar o tempo dos gentios. Isto é, vai chegar um tempo em que não vai haver mais salvação de gentios, porque o número de gentios vai estar completo. O número de salvos que Deus já conhece de antemão, que ele já escolheu antes da fundação do mundo, vai estar plenamente completo, vai estar plenamente cheio. E então não haverá mais salvação de gentios. É nesse tempo que a igreja é tirada daqui, porque chegou o tempo do arrebatamento, quando a igreja estiver na sua plenitude. Concluindo, Deus é justo. Deus é justo. Deus é santo. Deus é soberano. Deus não faz nada errado, não deve nada a ninguém. Deus é absolutamente capaz de realizar todas as coisas de acordo com seus propósitos eternos. E nele não há injustiça. Portanto, nós não devemos ficar temendo que alguém deixará de ser salvo ou que alguém será salvo sem querer. Não é isso que nós estamos vendo aqui no texto. Segundo, antes disso, Deus é justo, santo, soberano. Você crê num Deus assim? Segundo, Deus condena a todos, pois todos pecaram. Então, a Bíblia está dizendo que todos pecaram, por isso todos estão condenados. Deus não deve favor a ninguém. Todos estão condenados. Quando ele salva alguém, ele salva segundo a sua infinita bondade, misericórdia, graça, sabedoria, soberania. E ele é capaz de prever, de ver antecipadamente todas as coisas e promover a vontade dele no sentido de levar todas as pessoas que ele conhece de antemão para serem salvas. Ele, por sua longanimidade e misericórdia, graça, escolheu dentre os perdidos os que pela fé creram no seu Filho Jesus Cristo. Então, Deus é quem escolhe e pela fé realiza a salvação daqueles que creem
em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E ele preserva, Deus mesmo preserva seus eleitos. Deus preserva seus eleitos de modo que neles, nos seus eleitos, se manifesta seu perfeito amor para a sua glória. Ou seja, Deus ama os seus eleitos de tal modo que esse amor é um amor de eleição. Ele escolhe esses eleitos para si, para o seu prazer. Irmãos, que coisa tremenda, maravilhosa. Deus escolhe os seus eleitos para o seu prazer. Você é alguém em quem Deus tem prazer? Porque Deus nos escolhe para o seu prazer. E a graça do Senhor abundante, maravilhosa, misericordiosa, possa nos atingir para que nós possamos verdadeiramente constituir um povo em quem Deus tem prazer. Isso para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.